Ai. Opa, já temos 5, 6. Queria que vocês me dessem um feedback. Ainda está de lado? Ah, meu Deus. Que desafio, hein? Eu usei o meu telefone, ele na horizontal. Então, sabe o que eu vou fazer? Vou tentar fazer uma outra instalação aqui. Vou tentar aqui. Coloquei em pé. Assim tá legal? Ótimo assim? Tá bom. Então vou pegar um outro apoio. Me aguardem aí. Só um minutinho. Opa! Vamos ver aqui. Agora acertamos? Olha, legal. Tem a Tânia, tem a Marisa, o Ernesto, a Maria da Penha, irmão Átimos, Roseli, Mari Caldas, Sabrina, Rogéria, Ernesto, G. Santos, Sandra Cabral, Rogéria, Jorgine, Roseli. Tem uma turma legal, hein? Que bom. Sabrina, Alberto. Posso ter pulado alguém, tá, gente? Que eu tô lendo aqui rápido, tá chegando aqui. Cada vez que vocês entram, vai aparecendo. Pronto. Tá ótimo. Que bom, gente. Que beleza. Vou desligar nossa musiquinha. São 18 horas, né? Nesse momento. E aí, então, a gente começa a nossa palestra de hoje, né? Apareceu uma mensagem aqui de alguém que quer participar do vídeo. Roseli, vou aprovar. Aprovar. Maristel. Vamos ver o que houve aqui. Permitir que seus envie uma solicitação para participar como convidados. Tá. Seus espectadores. Permitir. É possível incluir Roseli Leal Mota
Já há um convidado nessa transmissão. Aí agora, eu não sei. Convidados recentes, tá todo mundo aqui convidado. Tá legal. Muito bom. Deixa eu ver o que é mais aqui que eu posso fazer. A Roseli e a Maristela, elas estão tentando, pediram para entrar, mas eu não estou conseguindo aprová-las. Não sei por quê. Tá? Ah, Maristela já está aí. Legal. Beleza. Muito bom. Então vamos começar, né? Primeiramente, eu e a Marise, essa semana, né, ela fui convidado por ela, por vocês aí, pela direção da casa, para realizar um estudo. Fiquei muito feliz e a gente está tentando então pelo Face, né? Então procuramos para descobrir como é que é, né? E por isso que às vezes a gente tem algum contratempozinho, né? Eu vou deixar essas notificações aqui. Qualquer coisa que tiver de imagem, vocês me avisem, tá bom? Eu peguei um livro aqui, que é o livro Palavras da Vida Eterna. E vou abrir uma mensagem ao acaso para a gente poder nos preparar. Nesse trabalho que a gente faz assim online, cada um nas suas casas, o objetivo importante desse trabalho é que a gente possa criar uma atmosfera agradável que contribua com a espiritualidade. Porque nós estamos num momento muito difícil. E então, quando a gente para refletir sobre os ensinamentos de Jesus ou sobre os ensinamentos da doutrina espírita, a gente consegue contribuir com a espiritualidade. Então é esse o objetivo. Então, se você estiver em algum lugar assistindo essa palestra, por favor, você evite assim que tenha a rádio ligado, que a televisão esteja ligada no mesmo ambiente. Procure centrar a sua atenção no que a gente vai estudar aqui, tá bom? Bom, que bom. Alguém já falou que gosta muito desse livro, eu também gosto. Vamos então pedir ajuda espiritual para abrir uma mensagem. O capítulo é o 129. Na fonte do bem. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Paulo, tá na Epístola de Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Muita gente só admite auxílio eficiente quando o dinheiro aparece. Entretanto, há serviços que o ouro não consegue remunerar. Há vencimentos justos para os encargos do professor. Todavia, ninguém pode estabelecer pagamento aos sacrifícios com que ele abraça os mistérios da escola. Existem honorários para as atividades do médico. No entanto, pessoa alguma logrará recompensar em valores amoedados o devotamento a que se entrega o missionário da cura no socorro aos enfermos. Não se compra estímulos ao trabalho. Não se vende esperança nos armazéns. O sorriso fraternal não é matéria de negócio. Gentileza não é artigo de mercado. Onde a vida te situe, aí recolherás todo dia múltiplas ocasiões de fazer o bem. Nem sempre movimentarás bolsa farta para mitigar a penúria alheia, mas sempre disporás da frase confortadora, da oração providencial, da referência generosa, do gesto amigo. O apóstolo Paulo reconhece que, às vezes, atravessamos grandes ou pequenos períodos de inibições e provações, pelo que nos recomenda: enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Contudo, mesmo nas circunstâncias difíceis, urge endereçar aos outros o melhor ao nosso alcance,
Porque, segundo as leis da vida, aquilo que o homem semeia, isso mesmo colherá. Muito bom. Na fonte do bem. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Essa é a mensagem aqui da Epístola de Paulo aos Gálatas. E ele vai nos dizendo aqui, Emmanuel vai então detalhando, né, fazendo uma interpretação a respeito do que a gente pode fazer enquanto temos tempo. Tempo é um recurso escasso. Eu, essa semana, estava conversando com uma pessoa e estava falando, o salário a gente todo mês recebe um novo, mas o tempo que passou, ele passou. A gente não recupera. A gente pode ter outra oportunidade, mas aquele tempo que a gente tinha, a gente não tem mais. Então é importante, ele fala assim, enquanto temos tempo. Só que o tempo, a gente é que faz. A gente não espera o tempo passar. Ao contrário, a gente faz o quê? A gente faz o nosso tempo. E ele fala assim, fazer o bem enquanto temos tempo. Ele fala, onde a vida nos coloque, aí recolherás todo dia múltiplas ocasiões de fazer o bem. Ou seja, a gente sempre está sendo chamado, sempre temos oportunidade de fazer o bem. E não é esperar ter recursos financeiros, porque ele fala que a gente pode fazer uma prece, uma palavra confortadora, um sorriso, beleza. Existem muitas possibilidades de nós fazermos o bem. Então que a gente aproveite essas várias oportunidades do nosso dia, porque amanhã é outra oportunidade, a de hoje já passou. Vamos agora então fazer a nossa prece de encerramento, de início do nosso trabalho. Gostaria de envolver a todos vocês que estão nesse momento assistindo essa palestra, envolver as pessoas que estão internadas nos hospitais, aqueles que estão desencarnando em situações difíceis. Gostaria de envolver ao nosso planeta Terra e pedir ao Mestre Jesus, Mestre amigo de todas as horas, nesse momento, passamos por as nossas provas e expiações. Por isso, Mestre querido, é o nosso momento de fortalecer a nossa fé no nosso Pai. No nosso Pai que é todo justiça e misericórdia. No nosso Pai que é todo amor, grandeza e onipotência. O Pai, o Deus maior, que não quer aniquilar nem castigar nenhum dos seus filhos. Muito pelo contrário. Esse Pai amoroso e bondoso quer que a gente se levante, que nós cresçamos e que possamos nos fortalecer no bem. Nesse momento em que passamos, em que temos que pedir muito auxílio ao alto para que possamos continuar os nossos trabalhos, para que possamos continuar fazendo bem, para que possamos refletir sobre a nossa vida e os rumos que temos tomado até o momento, que possamos ter muito, Mestre, o seu amor e a sua orientação na nossa vida. Que possamos estar receptivos ao seu amor, que a todo momento chega até nós. Que possamos estar receptivos ao seu amparo. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por esse momento. Peço aos espíritos amigos que me deem intuição, inspiração para essa palestra de hoje. Que a assistência espiritual não me falte nesse momento, para que tudo que seja dito aqui seja de reflexão para todos nós que aqui estamos. Estamos agradecidos pela sua misericórdia, Pai, de podermos estar aqui, nesse momento, trabalhando, servindo, fazendo o que for possível para a nossa melhora e para dos nossos irmãos. Ampara esse grupo espírita, a todos os frequentadores, aos espíritos trabalhadores daquela região de Itaipuaçu e do nosso Rio de Janeiro também.
Estamos muito agradecidos, Mestre, pelo seu amparo e por esse momento. Graças a Deus. Bom, meus amigos, vencidos todos os óbices materiais, vamos então começar a nossa reflexão de hoje. Eu vou fazer o estudo, que é os bem-aventurados, que está lá no capítulo 9 do Evangelho, né? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E assim, eu vou deixar reservar ao final uns 10 minutinhos para que a gente possa, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu vou administrando essas perguntas aí. Eu vou fazer um teste aqui, deixa eu ver. Se eu apertar aqui, o que que acontece? Não. Tá, eu queria... Ah, ótimo. Agora, eu, por enquanto, retirei os comentários, tá bom? Então, vamos ao nosso trabalho. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Quando Jesus fala dessa bem-aventurança, ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo, bem-aventurados, felizes, os que são brandos, porque possuirão a terra. Nessa assertiva, ele já está com duas unidades temporais. O presente, que ele fala, felizes os que são brandos. Então, presente. Porque possuirão a terra ou herdarão a terra. É uma consequência, é futuro. Vamos entender um pouco. Bem-aventurados, felizes, brandos. O que são brandos? E aí eu busquei no dicionário o significado de brando, de brandura. Brando, que se caracteriza pela docilidade, pela flexibilidade, afável, falta de severidade, falta de rigidez, o que reflete suavidade, doçura, macio, tenro, afável de temperamento. Ou seja, aquelas pessoas que são dóceis, que são calmas, serenas, que não são rigorosas, essas possuirão a terra. Que terra será essa? A gente pode interpretar essa terra como o nosso planeta Terra. Esse planeta que está sendo preparado pela espiritualidade para nós, como um mundo de regeneração. E aí, aqui no Evangelho, no capítulo 3, deixa eu ir até lá, que é Há muitas moradas na casa do meu pai, ele fala sobre esses mundos regeneradores. Amigos, vocês já devem ter tido contato com o Evangelho nesse capítulo que fala dos mundos regeneradores. Mas eu vou ler 2 parágrafos aqui para poder completar essa citação de Jesus. Está no item 17, capítulo 3, item 17. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação, que é o nosso caso, e os mundos felizes. A alma penitente, né, aquela que se arrependeu, que está querendo se melhorar, encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se, ou seja, de purificar-se, né, de eliminar suas imperfeições. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade ainda experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que o tortura, do ódio que o sufoca. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Olha só, mundo de regeneração. Sem orgulho, sem inveja, sem ódio, né? A alma encontra
calma e repouso. É o que a gente tem dificuldade de encontrar nos mundos de expiação. E tem mais. Comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos, né? Felizes. E muitos de nós nos alegraríamos em habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. Deixa eu ver o que mais. Compreende, né? O homem melhor do que vós vê o futuro. Compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que dele se mostrem dignos, quando a morte lhe houver novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então, liberta, a alma pairará acima de todos os horizontes. Ou seja, a gente tem uma percepção melhor da vida, o que é a vida, e da vida espiritual. Isso nos dá tranquilidade. A desencarnação já não é mais sofrimento e dor. Isso aqui é um resumo. Aí Jesus fala aqui, possuirão a terra. Ou seja, nesse planeta de regeneração, na Terra, só há passagem para aqueles que são brandos, que são afáveis, porque lá é o predomínio da calma e da serenidade, do amor, a equidade entre as relações. Não há uma subjugação do seu próximo. Não, é diferente. Então, se eu for arrogante, como é que eu vou penetrar nesse mundo? Eu vou estar fora dessa sintonia. Então, a consequência da brandura é a gente possuir a terra. A gente observa que o nosso planeta está passando por uma transição. Já há muitos anos, há muitas décadas, pode-se dizer. Porque lá na Gênese já falava já que a transição já estava em andamento. E nós estamos sendo preparados para entrar nesse novo planeta. Nesse novo mundo, podemos dizer assim. Mas será que nós estamos aceitando entrar nesse novo mundo? A gente gostaria muito de entrar nesses mundos mais felizes. Mas a nossa parte precisa ser feita. E é uma parte interna, íntima de todos nós. Porque a brandura, a mansuetude, não é algo externo. É algo interno, de dentro de nós. Então ele está falando aqui, né, se a gente for pegar o significado do dicionário, está falando em doçura. Como é que é ser doce no nosso dia a dia? Primeiramente, a gente tem que observar o que é que está saindo do nosso coração. Que sentimentos surgem quando a gente se defronta com uma situação que a gente não gostaria de conviver. Quando tem um constrangimento, uma calúnia, uma perseguição. O que a gente sente? O que a gente fala? Como que são as nossas atitudes? Será que são atitudes de brandura? De docilidade? Será que nós somos rigorosos com o outro, de forma que o rigor acaba afastando o outro? São exames que a gente vai fazendo com relação à brandura, com relação à docilidade. E bem-aventurados pacíficos, que são os embaixadores da paz. Aqueles que a todo momento promovem a paz. Se existe uma situação de dificuldade, o pacífico, ele vai apaziguar as situações. Se vem alguém querendo provocar algum tipo de perturbação, ele vai ter atitudes que vão levá-lo à paz.
Como que a gente faz isso? A gente faz isso utilizando os ensinamentos de Jesus. Jesus era aquele que, em nenhum momento, mesmo sabendo de todas as dificuldades daquela época, as dificuldades políticas, o domínio romano, aquelas confusões farisaicas, ele não se envolvia naquelas questões políticas. Ele veio trazer a paz. Não a paz dos homens, como ele fala, mas a paz que é a união com nosso Pai maior. Então, Jesus, ele é o embaixador da paz. E a gente observa que os espíritos que a gente tem notícia, que são esses espíritos nobres, como Chico Xavier, como Bezerra de Menezes, observe como é que eles são. Eles são dóceis, eles são brandos, mansos, são enérgicos nas suas posições, são enérgicos, são fiéis à lei de Deus. Mas eles não condenam o pecador, e sim o pecado, como Jesus o fez com a mulher adúltera. Ele falou para ela: cadê aqueles que te condenavam? Eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Ele agiu com doçura com aquela mulher que ia ser apedrejada, mas ele não deixou de adverti-la e corrigi-la de que ela não voltasse a errar. Isso é brandura com energia, com amor, é querer bem ao nosso próximo. E quando a gente observa esses espíritos superiores, eles são brandos. Quando a gente lê essas obras de André Luiz, que tem aqueles mentores espirituais, e André Luiz faz uma pergunta atrás da outra, e eles querendo trabalhar, e André Luiz pergunta e pergunta, em nenhum momento você observa que o instrutor tem uma resposta rígida para ele, pede para que ele fique em silêncio, que ele está atrapalhando. Em nenhum momento. Sempre o responde ele. E o André Luiz faz questão de colocar ali no relato do diálogo, né? Com um sorriso, com uma expressão cortês, com um gesto gentil. O espírito responde, falou. A gente percebe a cordialidade, a gentileza a todo momento desses espíritos nobres e superiores. Isso nos faz também refletir no nosso dia a dia. Às vezes, algum companheiro de relacionamento nosso faz uma pergunta e a gente responde. Daqui a pouco a pessoa pergunta aquilo de novo. Às vezes, só isso já é motivo suficiente da gente perder a nossa calma. A gente já responde com um tom de voz agressivo, ou às vezes aumenta, ou às vezes irritado porque tem que responder alguma coisa pela segunda vez. É um exercício para a mansuetude, porque a terra prometida por Jesus é a terra boa. E nessa terra boa entra aqueles que têm o coração predisposto ao bem, predisposto à mansuetude, ao amor, à concórdia, né? Bom, então vamos em frente. Nesse Bem-aventurados Pacíficos, ele ainda fala, porque serão chamados filhos de Deus. Deus é nosso Pai. Ele não deixa de ser nosso Pai nunca. Mas tem hora que a gente se coloca na posição de não ser mais filho dele. Jesus contou a parábola do filho pródigo. E nessa parábola do filho pródigo, o filho pede então, né? Não sei se vocês já conhecem, se não, por favor, procurem, que essa parábola é riquíssima. Vou apenas contar um resumo dela aqui. Que um dos filhos resolve pedir ao pai a parte dele da herança e vai gastar. E vai embora. E o outro fica lá, trabalhando com ele. E aí o filho sai e gasta o dinheiro com tudo que ele quer.
com bebidas, com as mulheres, com os prazeres do mundo, até que não tem mais nada. Ele teve uma hora em que nem a comida dos porcos ele poderia comer. E aí ele toma consciência, peraí, na casa de meu pai, até os servos têm o que comer e eu aqui, tentando comer comida dos porcos. Ele cai em si e volta para a casa do pai, que o recebe. O pai o recebe com todo amor e carinho. O pai sempre foi pai dele. Só que teve uma hora que ele desistiu daquela paternidade e seguiu a vida dele. Essa é uma das interpretações. Essa parábola do filho pródigo, ela tem várias riquíssimas interpretações. Mas eu estou indo por essa linha aqui, tá? E aí ele volta e realmente ele cai em si e percebe que aquele pai é tudo o que ele precisa. Olha que interessante. Né? Então a gente sempre é filho do pai, mas tem hora que a gente age como se não fôssemos. Quando a gente quer promover a violência, a gente age como se a gente não fosse filho de Deus, porque a violência não está no nosso DNA divino. No DNA divino que está dentro de nós, existe a paz, existe o amor, a concórdia, a harmonia e tudo que é de elevação do espírito. Então a gente tem que se observar, porque tem horas que a gente deixa de agir como filho de Deus. Eu não posso ser chamado como filho de Deus. Tá? Vamos ver o que mais que temos aqui. Deixa eu dar uma olhada para ver se tá tudo bem aqui. Né? Porque eu fico falando e na realidade eu não sei se vocês estão aí acompanhando. Mas eu trouxe aqui os comentários e vi que tá tudo bem. Vocês estão acompanhando por aí? Tá dando para ouvir? Alguém digita aí, me dê um feedback, por favor. Opa, tudo ok, já recebi. Que bom, que ótimo. Então vou continuar, vou tirar essa letrinha aqui só para não me desconcentrar. Por enquanto, somos 47 assistindo essa palestra, tá bom? Vou continuar. Tirei agora os comentários, então não estou lendo nada. Daqui a pouco eu trago de novo. E então aqui fala, né, nesse capítulo excelente do capítulo 9, fala sobre afabilidade e doçura, que já falamos um pouco sobre ela, mas a afabilidade e a doçura, o espírito Lázaro está dizendo aqui que ela é um resultado da benevolência para com o seu semelhante, né? Que é fruto do amor ao próximo. Queridos e queridas, tudo começa na caridade. Lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, pergunta, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência. O que é benevolência? Bondade, bom ânimo com alguém. Cada vez que a gente olha para alguém, a gente vê o belo naquela pessoa. A gente não procura defeitos nele. Se a gente vê uma atitude, a gente não julga pelo pior. A gente avalia pelo menor. A gente tem uma disposição favorável com relação ao outro. Isso é benevolência. Indulgência é uma tendência que a gente tem, uma disposição que nós temos de perdoar os erros do nosso próximo. É uma misericórdia, como se a gente fosse uma desculpa, um perdão, que é também, que faz parte da caridade, perdão. Perdão é um ato de perdoar, é uma desculpa, um indulto, né? É um esquecimento. Os espíritos falam que é um esquecimento das ofensas. Eu posso dizer que é um esquecimento das ofensas dos nossos sentimentos. Quando você lembra alguma coisa que alguém fez com você, que sentimentos te vêm? Se for um sentimento de tranquilidade, ou até de afeto e de amor àquela pessoa, está perdoado. Mas se você se lembra e surge uma mágoa no seu coração,
Quando a gente fala coração, quando a gente coloca a mão aqui, é essa região do sentimento. Mas a gente sabe que nós somos um ser integral. A gente sente em tudo, né? Então, se a gente sente uma mágoa interna, é porque não houve o perdão ainda. O perdão, às vezes, é um processo. Precisa ser cultivado e trabalhado, né? Perdoar, às vezes, não é uma coisa de uma hora para outra. Para algumas pessoas, é fácil perdoar. Para outras, é um pouco mais difícil. A gente tem que saber qual é o nosso grau de dificuldade para perdoar. E aí, o que a gente faz? A gente trabalha o perdão. Por quê? Porque o perdão, ele é libertador. O perdão nos liberta de várias mazelas para nós mesmos. Enquanto a gente não perdoa o outro está vivendo a vida dele. Mas nós estamos sofrendo as consequências daquele não perdão. Então, o não perdão, ele é prejudicial para todos nós. Mas estávamos falando da caridade, né? Que envolve a benevolência, está lá na questão 886. Também é uma referência que eu dou para vocês estudarem, e que é a benevolência, indulgência e perdão. Então ele está dizendo que a afabilidade é resultado da caridade. Se eu não exercitar o desenvolvimento da caridade dentro de mim, eu vou ter dificuldade de ser dócil, de ser amoroso, de ser flexível. Eu gosto muito dessa palavra, flexibilidade. Flexibilidade não significa conivência. Flexibilidade significa, porque já observam na engenharia, não sou engenheiro não, né? Mas na engenharia e nas construções, as coisas elas não podem ser rígidas, porque senão elas quebram, né? Todo mundo conhece lá a metáfora do bambu, né? Ele enverga, mas ele não quebra. Então ele sobrevive. Agora o rigoroso, o rígido, ele trinca, ele quebra. A flexibilidade, não, como eu falei, não é ser conivente com o outro, mas é o quê? Entender a posição do outro e ver o que eu posso ceder para que o outro ceda também. Se eu for intransigente na minha posição, seja em casa, seja no trabalho, seja comigo mesmo, porque às vezes a gente tem umas posturas muito duras para conosco, a gente quebra, a gente racha, trinca. A gente precisa saber lidar, ter essa maleabilidade, flexibilidade de ouvir e entender determinadas situações sob o prisma de outro. Porque se eu estou com outro nessa vida, é porque eu vou aprender alguma coisa com ele. E ele vai aprender alguma coisa comigo. Por mais imperfeito que o meu irmão de caminhada seja, alguma coisa eu tenho que aprender com ele. Ele é um ensinamento para mim. Porque aqui fala, quer ver? Deixa eu ver se em alguma parte aqui que eu li. Para eu não me adiantar. Eu acho que eu não vou achar agora, que eu queria falar exatamente como está aqui. Mas eu vou falar que no futuro a gente vai agradecer a essas pessoas difíceis na nossa vida. Por quê? Porque são elas que nos estimulam, nos provocam a exercitar a bondade, a flexibilidade, a doçura, a benevolência. Porque se a gente tem todo mundo dócil ao nosso lado, a gente vai ser sempre dócil. É fácil. Agora, aqueles que vieram para nos ensinar realmente o que é preciso para ser dócil, esses a gente vai agradecer no futuro. Porque se a gente conseguir vencer essa batalha, a gente se adianta. Se a gente se adiantar e conseguir ser brando, lembra-se da terra que eu falei que está nos esperando? É a terra boa, a terra de paz. Nós estamos numa terra aqui conturbada, mas essa terra é reflexo
das nossas ações. Tudo que tem de bom nessa terra vem do Pai. Tudo que é de perturbação vem das nossas imperfeições de caráter. A gente é que vai construindo. Joana de Ângeles fala naquele livro Após a Tempestade, no primeiro capítulo, Psicosfera Espiritual. Também recomendo vocês a leitura, que é importante. Livro Após a Tempestade, Joana de Ângeles, capítulo 1, né, na psicosfera. A gente fala da poluição do ar, mas também tem a poluição da atmosfera espiritual. Os pensamentos, os desejos que a gente vai tendo, pestilentos, vai fazendo com que a gente crie miasmas psíquicos, crie, assim, bactérias, bacilos psíquicos. A gente vai criando aquilo que favorece a criação desses vírus, bacilos e bactérias e também abrem lapsos na imunidade nossa e na imunidade do nosso planeta. Não foi Deus que mandou esse vírus para nos castigar ou para nos corrigir. Tudo que acontece é consequência das nossas atitudes. Então, nós estamos vivendo a situação necessária para o nosso aprimoramento. Então, flexibilidade e doçura. Fala da paciência. Começa a paciência assim. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Olha só. A dor é uma bênção. Leon Denis, no livro O Problema... Olha, eu vou dando um monte de literatura para vocês estudarem, né? Porque, afinal, né, estamos em distanciamento social, estamos em casa a maior parte do tempo, algumas pessoas estão trabalhando de home office, eu sei, mas espero que tenhamos um tempinho a mais. Por quê? Porque esse momento é o momento da gente sair das distrações externas e fazer as nossas reflexões internas de para onde nós estamos indo, sozinhos ou com os nossos familiares ou com aqueles que estão próximos. Então, já digo mais uma referência para vocês. É até bom vocês ficarem com papel e lápis na mão, porque aí já vão anotando tudo que você já tem já uma sugestão de leitura para um bom tempo. Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele tem um capítulo que fala sobre a dor. Gente, quando ele fala sobre a dor, é algo assim que você, quando acaba o capítulo, você sente vontade de sofrer. Que os benefícios da dor, e a gente, se for fazer uma reflexão da nossa vida, a gente vê que ela tem os seus bons resultados. A gente avança muito mais rápido com a dor. Então ele fala aqui, né? Deixa eu ver aqui nesse capítulo da paciência, um espírito amigo. Fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então não se aflija quando sofrer. Antes, bendizei a Deus onipotente que pela dor nesse mundo vos marcou para a glória no céu. Ou seja, a dor não é castigo. A dor é para a gente chegar a essa iluminação. Fala para a gente ser paciente, porque a paciência também é caridade, né? E ele fala que a caridade que a gente dá um dinheiro para o outro é a mais fácil. Olha só. Se para você a caridade de dar um dinheiro para o outro é a mais difícil, olha só. Tem outra aqui, eles dizem que é mais difícil ainda, que eu vou dizer qual é. Muito mais penosa, mas também mais meritória, é a caridade de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho. Ó, lá vou eu de novo falando sobre o perdão, né? Os espíritos falam isso o tempo todo, né? A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Esse é o grande mérito. Essa é a caridade top de linha. Perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para ser instrumento do nosso sofrer e para nos colocarem à prova a paciência. Se a gente for paciente com esses, olha, não significa que a gente ganhou um prêmio externo, não. Significa que internamente a gente mudou as nossas predisposições
espirituais. A gente cresceu um pouco, mas cresceu para a gente, para Deus. Não cresceu para o outro, porque a gente não precisa se comparar com o outro. E aí ele vai continuando a falar aqui que a vida é difícil, né? O espírito amigo fala, né? Compõe-se de mil nadas que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. O que eu entendo disso aqui? Desculpem. É um contratempo aqui, uma calúniazinha aqui, algo que está perturbando aqui, algo que a gente não gostaria aqui, uma dor de cabeça, um filho, uma irmã que perturba. E aquilo a gente vai trabalhando, 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 trabalhando. Aí, de repente, a gente não parece que não aguenta mais. Aí alguém fala alguma coisinha, a gente, pum! Né? Ele fala aqui, né? Aquelas alfinetadinhas pequenininhas, de repente, acaba por ferir a gente. Aí continua. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Olha só o que o Espírito Amigo fala. As nossas bênçãos são mais numerosas do que as dores. Isso é para a gente refletir. A gente está vendo as bênçãos ou só estamos vendo as dores? Se só estamos vendo as dores, o nosso foco está enviesado para o negativo. Estamos caminhando para o pessimismo, para a vitimização e para o orgulho. Precisamos ver o que está de bom. Precisamos ver, porque ele diz, as bênçãos são mais numerosas. Então vamos catalogar as nossas bênçãos. E com relação a essas alfinetadinhas, é a vigilância e a prece. A autoobservação. Como é que eu estou? Eu estou bem resolvido com relação a isso? Eu realmente perdoei de fato, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui os comentários. Tá tudo bem, né? Tá perfeito. Então vamos continuar. Então fala da paciência. A paciência, né? A gente sempre fala, né? Ah, eu preciso tanto da paciência. A paciência é algo que se desenvolve com os fatos do dia a dia. Vocês já estão cansados de ouvir falar, né? Quando a gente pede paciência, vem a prova para testar a nossa paciência. E isso é muito legal, porque quando a gente consegue passar por uma situação sem responder, sem pensar mal, sem ficar irritado, dá uma compensação íntima, um prazer íntimo, uma sensação de contentamento que ninguém tira. E aquilo dura. Aquilo dura por um tempo. Quando você come uma coisa gostosa, você sente aquele prazer naquele momento. Ai, que bom. Na última mordida, acaba o prazer. Mas uma conquista íntima e espiritual, isso vai dormir com você. Não termina quando você terminou de... Quando você pensa assim, puxa vida, que bom. Eu não tenho pensamentos ruins com relação àquela pessoa que me prejudicou. Eu consegui fazer um ato bom hoje. Isso caminha com a gente. É um estado de contentamento que só quem sente sabe o que é. E a paciência, ela nos dá esse estado, desde que a gente exercite esse pensamento. Então, falando de afabilidade, doçura, de flexibilidade, de paciência, de brandura, eu trouxe aqui ainda um caso para contar para vocês desse livro. Olha, mais uma referência para vocês. Nas Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno de Miranda. Esse livro aqui, ele vai falando, ele vai nos contando como é a visão espiritual do carnaval. Então, a gente vê o carnaval com os olhos da carne. Nesse livro, mostra o carnaval sob a ótica espiritual. E eu vou me atentar a um caso que eu gosto muito de falar dele aqui. Eu gosto de falar até mesmo por processo autoeducativo, né? Bom,
Manuel Filomeno de Miranda e a equipe estavam lá no mundo espiritual e eles foram chegando lá numa enfermaria e viu que tinha um homem muito agitado, que embora tinha sido medicado, ele gritava, ele tentava segurar o próprio ventre, né? Onde notavam sinais de tremenda hemorragia, que parecia permanecer, embora com menos volume. E assim, as expressões dele dava compaixão, ou seja, esse espírito estava no mundo espiritual desencarnado, né? Sentindo como se tivesse ali uma hemorragia nessa sua região aqui abdominal. E aí então o enfermeiro explicou. É uma vítima de homicídio cruel. Ele passeava com a esposa e a filha, observando os desfiles de bloco. Quando dois mascarados passaram de brincadeira sem consequências a sistemática perseguição à moça e à senhora, sem qualquer respeito por ambas, nem mesmo pelo esposo e pai. A princípio, o senhor tolerou a intromissão dos foliões no seu círculo ali, mas porque o excesso tomasse corpo, reagiu verbalmente, gerando atrito cujas consequências lhe foram fatais. Um dos mascarados, indivíduo de má índole, que se encontrava armado, enquanto comparsa atracou-se com o cavalheiro, surpreendido, esfaqueou-lhe o ventre, quase estripando. Após o crime covarde, que assustou muito a multidão, que somente se deu conta depois do desfecho, aos gritos da esposa e da filha, os bandidos fugiram, se envolvendo ali entre as pessoas. Alguns trabalhadores do mundo espiritual, né, ele está falando aqui, que pressentiram a tragédia, nada puderam fazer por falta de resposta mental às suas induções, sugerindo que se afastassem dos desordeiros ou recorressem a uma ação policial. Ante o trágico sucesso, procuraram atender ao espírito muito aturdido em crise de loucura que o tomou, trazendo para aquela enfermaria. Pontos importantes que eu destaco aqui. Primeiramente, o cuidado no ambiente do carnaval. Segundo, começaram as provocações. Quando as provocações vieram, você lembra que eu li ali no Evangelho segundo o Espiritismo que as bênçãos são maiores do que as dores? Pois é. Os trabalhadores do mundo espiritual, quando perceberam o que poderia acontecer, começaram a dar indução mental para que eles saíssem daquela região. Começaram a dar essa inspiração. Sabe aquela inspiração? Sai daí, deixa esse ambiente, não reage à provocação, atravessa a rua. Ele fala aqui, né? Sugerindo que se afastassem dos desordeiros ou recorressem a uma ação policial. Mas eles não tiveram resposta mental. Por que será que a gente às vezes não tem resposta mental? Se a gente estiver obtuso e rígido numa posição, pensando só da maneira como a gente acha que é a correta, a gente não vai querer ouvir nenhum pensamento bom que venha na nossa cabeça. Outro ponto é a questão da sintonia. Sintonia é lei. A gente sabe disso. Se sintonizar o rádio numa rádio MEC, a gente vai escutar a música clássica. Se botar em uma outra rádio, a gente vai escutar a música que está tocando na outra rádio. É sintonia. A sintonia é a lei do universo. Eles não estavam sintonizados com esses espíritos superiores. Vamos continuar aqui. Então a ajuda veio, mas eles não conseguiram. E ele reagiu. Tá? Mas isso ele vai falar um pouquinho mais à frente, que eu prefiro aproveitar aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Dr. Bezerra pareceu penetrar-lhe o íntimo enquanto eu conjecturava sobre a ocorrência infeliz. O passeio de inocente recreação familiar terminava num resultado infeliz. Aí aqui ele dá uma orientação, olha só, interessante, né? O irmão que ora visitamos, né, e esse que está nessa situação ali de hospitalizado, poderia ter evitado o acontecimento, olha só, que fazia parte do seu programa kármico, não em tais ou quais circunstâncias. Ou seja, ele estava para desencarnar nesse período, mas não necessariamente precisava ser nessa situação.
os compromissos que ele tinha negativos, eles propunham um retorno ao mundo espiritual sobre grandes aflições. Isso, porém, poderia acontecer durante acidente, enfermidade longa, homicídio, de acordo com a forma como aplicasse a vida, gerando dividendos de paz ou de sombra. O que a gente faz na nossa vida conta para a nosso futuro, o amanhã. Minha ação de hoje já tem impacto no amanhã. Não pretendemos fazer um balanço dos atos do próximo, consideramos que a impetuosidade que gera violência quando mal canalizada responde por muitos males. Impetuosidade. Vamos lá. Evitar-se discussão e não passar recibos a desaforos, agressões à natureza, não revidar males, são receitas de felicidade. Vou me permitir ler novamente, caso a internet tenha falhado e você não tenha escutado bem isso. Evitar-se discussão e não passar recibos a desaforos, agressões de qualquer natureza. Sabe o que é esse termo passar recibo, né? Receber um desaforo, agressão de qualquer natureza, deixa passar. Não revidar males são receitas de felicidade. Olha só, quer ser feliz? Faça isso. Às vezes oferecendo medicação de sabor amargo, quase intragável, no entanto, de resultados excepcionais. Na hora, pode ser doloroso, mas o resultado à frente vale a pena. O silêncio aplicado na provocação do irresponsável, vou ler de novo. O silêncio aplicado na provocação do irresponsável é como algodão de tranquilidade posto na ferida dolorosa. A vida ensina que sempre ganha aquele que cede, que serve, que perde, por mais estranho esse comportamento pareça ao utilitarismo imediatista. Isso lembra quem? Jesus. Jesus parece que saiu da terra como um perdedor, né? Ele cedeu, serviu, parece que para o mundo ele era o perdedor. E muito pelo contrário. Nós estamos aqui reunidos agora, nesse meio virtual, por conta dele. E aí fala aqui que ele tinha direito a uma assistência mais dilatada. Esse caso, então, gente, é para ver o quanto a gente pode se forrar, pode se livrar de males, de sofrimentos, de dores, sendo brando e pacífico. Não importa o cenário que a gente esteja. Já são 6:55, né? Eu vou só rapidamente falar sobre a cólera e aí depois eu vou abrir uns 10 minutinhos para pergunta. Porque nesse capítulo fala da obediência e resignação, que eu vou destacar para vocês que feliz é aquele que sabe obedecer. O que não obedece, ele não é feliz. Nesse momento agora que a gente foi recomendado, porque por enquanto ainda é uma recomendação aqui no Rio de Janeiro, de estar em distanciamento social. Eu não sou proibido de ir à rua, mas eu pensei bem, eu tenho que aprender a obedecer. A recomendação é fique em casa. Então, mesmo eu podendo ir à rua, né, podendo sair, dar uma caminhada, fazer uma atividade física, que eu adoro fazer atividade física, adoro caminhar aqui perto na praia, adoro fazer tudo isso. Falei, não, a recomendação não é essa. Será que eu sei obedecer? Então eu falei, eu vou obedecer. Porque é um exercício da obediência. Obediência é exercício. E a obediência é um primeiro passo. Porque a gente obedece também porque a gente sabe que se não obedecer, a gente vai sofrer algumas consequências da não obediência. Alguns filhos obedecem, muita gente obedece à lei porque tem medo de ser punido pela lei dos homens ou pela lei de Deus. Mas tem pessoas que não obedecem, elas são resignadas. Elas aceitam. E é outra vibração.
Ele fala aqui, a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Quando a gente está resignado, a gente está numa postura ativa de renúncia e de trabalho e de aceitação. Essas virtudes, elas não andam sozinhas. Quando você fala de resignação, você está falando de renúncia, está falando de aceitação, né? Bom, e é isso que eu queria destacar. E com relação à cólera, a cólera é resultado do orgulho. Cada vez que a gente se encoleriza, que a gente se irrita, que a gente bate o pé, que a gente xinga, que a gente esbraveja, que a gente bate a mesa, que a gente faz uma carranca, aquela cara feia, que a gente fica mal-humorado, com transtorno de humor, que não quer ouvir o que o outro está falando, isso é filho do orgulho, né? O orgulho, ele tem as suas ramificações: o melindre, o ódio, a mágoa, o ressentimento e o rancor. E os espíritos falam que os grandes atrasos do nosso planeta são exatamente o egoísmo e o orgulho. Então são questões para a gente refletir. Eu acho que por hora tá bom. Só ver aqui nos comentários se alguém quer perguntar alguma coisa. Tudo posso, mas nem tudo me convém. A cólera é uma tolice. Ficou alguma dúvida daquilo que eu falei? Algum pensamento incompleto? Agora é o momento. Que bom. Que bom que conseguimos ser bem-sucedidos nessa ferramenta da internet para a realização desse trabalho. E que a gente possa realmente ser manso, ser brando em todos os momentos. Ser brando com a gente mesmo, ser brando com aqueles que estão na nossa casa. No distanciamento social, a gente se aproxima da nossa família. Como é que está a nossa brandura com a nossa família? Como é que está a nossa brandura com aqueles que precisam da nossa brandura? Mas isso é um processo, meus amigos. É um processo. A gente vai cada dia um pouquinho mais brando, né? Por isso que a gente tem muitas encarnações. Não para a gente postergar, não. É para a gente empreender agora. Lembra do tempo? Lembra da nossa mensagem inicial? Faça o bem enquanto é tempo. Né? Então, é importante a gente... Legal aqui, falou assim, nenhuma dúvida. Agora eu vou estar em prática, né? Tá bom. Fiquei muito feliz. Estou vendo aqui o feedback de vocês, que felizmente não ficou dúvida, que a palestra ficou clara. Eu agradeço muito a espiritualidade por ter dado essas inspirações, né, para todos nós. Então eu vou agora passar a nossa prece. E eu queria que todos nós agora mentalizássemos aquelas pessoas que a gente gostaria que fosse envolvido na nossa prece. Nesse momento a gente vai mentalizar todos aqueles que a gente gostaria de envolver na nossa prece. Agora, nós vamos dar a nossa contribuição para o nosso planeta. Vamos envolver o nosso planeta todo. Vamos visualizar o nosso planeta envolvido com as bênçãos de Deus. Deus, nosso Pai.
espíritos bondosos e amigos. Nesse momento que passamos por essas provas difíceis, que são necessárias para o nosso crescimento espiritual, sabemos que a espiritualidade não nos abandona. Nunca estamos sozinhos. Nunca estamos desamparados. Precisamos sim começar a identificar o socorro, o amparo que está a todo momento conosco. Pai misericordioso, que só quer que nós sejamos bem-sucedidos espiritualmente, sabendo canalizar as nossas atenções e energia para o que é bom, como espíritos imortais que somos. Que possamos, Pai, aprender. Aprender pelo amor, aprender pela dor, aprender pelo estudo, pelo conhecimento, aprender pelos ensinamentos de Jesus, aprender a ser amáveis, dóceis, caridosos e amorosos. Que possamos ter energia para chamar atenção, mas ter mais amor ainda para compreender e levantar o nosso irmão necessitado. Nos ajuda porque estamos num processo de caminhada. Estamos ainda num aprendizado. E todos nós, mestre querido, que estamos aqui envolvidos nessa palestra, estamos querendo entrar nesse mundo melhor, nesse mundo de luz, nesse mundo de amor. Queremos sim, mestre. Estamos tateando alguns, outros um pouquinho mais adiantados, outros um pouco mais atrasados, mas não importa. Estamos todos caminhando na mesma direção. E o nosso papel aqui é um ajudar ao outro sempre que possível. Por isso, Jesus querido, Pai amado, somos muito gratos pela doutrina espírita que nos permite caminhar melhor e estar bem. Agradecemos por tudo e que esses nomes que a gente lembrou no início da prece recebam um carinho especial. Encarnados, desencarnados, todos eles. Mas que nós, Mestre Jesus, possamos usar da mansuetude como a nossa bandeira diária, a nossa marca registrada. A calma, a serenidade e o amor. Graças a Deus. Bom, aqui encerramos o nosso trabalho de hoje. Agradeço muito a participação de vocês. Para Marisa aí, eu não sei se vocês conseguem ter aí a contagem. Estamos agora com 50, as pessoas estão saindo, mas já chegou uma hora aqui a 58. Só para controle aí do trabalho da Casa Espírita. Muita paz, muita resignação, muito amor e muita luz para todos nós. Graças a Deus. Vou concluir.